dias, buenas tardes, eu não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Eu espero que todo mundo esteja bem. A tia está muito bem, está morrendo de saudade de vocês. Então, tia, por que você tá cheia de pintinhas no rosto e de trancinhas? Então, galera, junho e julho são meses de festa junina e julina, né? Então, a tia preparou uma aula toda diferente pra gente falar dessas coisas, dessa festa. Só que antes disso, a tia quer passar uma curiosidade para vocês que eu achei bem interessante. Então, essa festa que a gente chama de festa junina, né, quando é em junho, ou julina quando é em julho, ela não começou no Brasil. Não é uma festa tipicamente brasileira. Ela tem cara de festa brasileira, mas ela não é daqui. Essa festa começou no século XII na França. E as quadrilhas, elas se formavam em salões. Eram como se fossem aqueles bailes chiques que a gente vê nos filmes de princesa da Disney. Então, era mais ou menos isso. Olha que coisa mais maluca. Pois é. Essa festa, ela começou assim, no século XII, lá na França. E aí, conforme o tempo passou, os portugueses também conheceram essa festa. E os portugueses, quando vieram para o Brasil, eles trouxeram essa cultura para cá. Para os indígenas, né, que eram os índios que estavam aqui, e para as pessoas que infelizmente eram escravizadas nessa época, né? O que acontece? Essa festa, essa festividade, essa cultura, essa história que envolve essa festa, na verdade, quem ensinou para as pessoas que moravam aqui foram os padres, né? Hoje a gente chama de padres, mas na época tinha outro nome. Então, por quê? Porque essa festa ela é religiosa, ela envolve 3 santos. Esses santos são São João, São Pedro e Santo Antônio. Cada um tem uma função, tá? A tia vai falar isso logo depois, que a tia realmente deu uma misturada aqui no espanhol e na aula de história, tá bom? Então, esses padres ensinaram isso, mas o que acontece? O Brasil era diferente da Europa, né? A Europa já tinha seus palácios, seus salões de festa muito, muito chiques, né? E aqui no Brasil era tudo muito diferente. Como que foi feito isso? Do jeito brasileiro. Depois de um tempo que essa festa foi ensinada e foi sendo adaptada, os brasileiros foram colocando alguns instrumentos que já eram mais familiarizados com a nossa cultura. Por exemplo, pandeiro não tinha e entrou, triângulo não tinha, o acordeon, que é bem parecido, na verdade, se a gente olhar, é igual uma sanfona, mas é um pouquinho diferente, tem uns detalhezinhos diferentes. Enfim, a gente abrasileirou essa festa que, na verdade, veio da Europa. E a gente tem algumas comidas típicas que algumas são de lá, algumas eram consumidas lá nessa época e algumas a gente manteve e acrescentou. Não são só os países da Europa, não é só o Brasil que comemora a festa junina, existem outros lugares que falam essa língua que a tia ensina para vocês, que é o espanhol, que também comemora a festa junina. A Espanha, que fica na Europa, mas a gente tem também Puerto Rico, que é Porto Rico, inclusive o padroeiro de Porto Rico é São João, tá? E a gente tem também o Peru. No Peru, a festa ela tem um significado tão intenso que eles têm costumes lá com relação ao que fazer no dia, tem coisas que eles fazem só nesse dia. Tem comidas específicas, tem uma comida, a tia até anotou alguns ingredientes aqui que eles fazem. É uma mistura, eles colocam arroz, ovos, azeitona, coxas de frango, chicória e folhas de birrom, que é uma planta lá específica do Peru. E eles fazem essa comida para comer nessa época do ano. Na maioria dos lugares, na verdade, em todos os lugares é uma festa religiosa, porque envolve santos da Igreja Católica. E, gente, independente de religião, tia Vanessa é evangélica, mas respeitando todas as religiões, a tia tá passando para vocês uma coisa cultural.
Por que que essa festa tem essas características de santos, né? Características, entre aspas, católicas? Porque os portugueses que colonizaram a gente tinham essa religião na sua maioria. Na verdade, a Europa em si trazia a religião católica. E, enfim, isso veio pra cá, tá bom? Vou tentar não prolongar muito a parte de história, porque a tia gosta muito disso, para passar para o espanhol rapidinho. Mas só pra gente finalizar. Então, o que acontece? São João, por que São João tá no meio disso tudo? Né? Se fala tanto de São João. Porque São João, ele era o responsável pelos batismos na época dele. E hoje em dia, em alguns países, eles veem essa época de São João como a época de mandar pelas águas todas as coisas negativas para elas irem embora. Por exemplo, se eu não me engano, é no Peru ou em Porto Rico, as pessoas se jogam na água. Em Porto Rico, as pessoas se jogam na água, principalmente em rios, né? De costas entre 3 a 12 vezes, porque elas acreditam que isso espanta as coisas negativas, né? Espanta as coisas ruins que podem acontecer. No Peru, eles têm também uma tradição assim, porém são nos lagos da selva peruana. Eles se banham nessas águas nessa época, esperando que isso ajude eles espiritualmente. E assim, gente, essa festa ela vai mudando de país para país, mas sempre com as mesmas características religiosas. A gente tem São João, né, que foi o que a tia falou agora para vocês, que era responsável pelos batismos antigamente. Tem Peraí que a tia não se lembra, gente. A tia é ruim para gravar essas coisas. Eu anotei tudo para falar para vocês. São Pedro. São Pedro tem a função de guardar as portas do céu, segundo a tradição, né? E ele é responsável pela chuva, né? Então tem a ver a chuva com São Pedro, São João, que fazia o batismo nos lagos e rios, enfim. E tem o Santo Antônio, tadinho, que o Santo Antônio, as mulheres fazem ele sofrer, viram ele de cabeça para baixo nos copos de água, porque ele é o santo casamenteiro da festa. Não tem uma noiva na festa, uma noiva. Enfim, é por causa do Santo Antônio. Ele é o santo casamenteiro e tem casamento na festa junina, então tem tudo a ver, tá bom? Vamos começar agora a sair dessa parte de história dos países que falam espanhol e também tem festas juninas, como esses 3 que eu tinha falado para vocês. Inclusive, a Espanha, ela tem uma semana de festa junina. É tipo o Brasil no carnaval, é a Espanha com a festa junina, tá bom? Eles têm um dia especial, que eles fazem uma tourada. Existem 12 grupos que preparam essa tourada e o nome dos grupos, na verdade, esses grupos são chamados de quadrilhas, mas não tem a ver com a dança em si, tá bom? Vamos começar aqui com algumas comidas típicas que a tia Vanessa separou, que a gente come aqui no Brasil na festa junina e tem em alguns lugares na Europa também nesse período. Primeiro a gente vai aprender a falar o nome dessa festa em espanhol. Festa, fiesta. Junina, como mês de junho, junho, então vai ser junina. Então vamos lá, ó. Fiesta junina, tá bom? E vamos para... Antes de começar com as comidas, eu quero mostrar para vocês uma brincadeira que tem na festa junina, que seria a pescaria, né? Então repete com a tia. La pesqueria. Gente, a tia desenhou assim, mais ou menos, daquele jeito que vocês já sabem, que é muito mais ou menos mesmo, mas tá contando. A gente tem o milho cozido, que é muito consumido nessa época do ano, que a gente chama de maíz. O milho é o maíz. E se for pipoca? Porque pipoca é feita com milho de pipoca. Perdão, pipoca é feita com milho. Então, ó, palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Vai repetindo, hein, gente? Tem mais 2 aqui. A gente tem a maçã do amor. Eu adoro maçã do amor, gente. Só de falar dá vontade de comer. Que é a
manzana de amor. Manzana de amor, tá? E por último, porém não menos importante, nem todo mundo sabe a diferença. Existe o bolo, né? Que é feito de milho. Ele é muito visto nessa época do ano. Bolo de milho, que algumas pessoas confundem com a broa, mas na verdade não é. O bolo de milho, na verdade, ele é um pouquinho mais... ele é mais puxado pro verde e a broa puxada pro amarelinho. Apesar de que a tia fez um bolo amarelinho, mas é um bolo de milho, tá bom? Então vamos lá. A gente tem 2 nomes que a gente pode usar que não vão estar errados. O primeiro pode ser tarta de maíz. Repitam com a tia aí, ó. Tarta de maíz ou pastel de maíz. Pastel de maíz. Então vamos lá, ó. Repete com a tia. Fiesta junina. Fiesta junina. La pesquería. La pesquería. Maíz. Maíz. Palomitas de maíz. Na verdade, palomitas de maíz a gente come o ano inteiro, né? A gente come vendo filme, a gente come vendo série, a gente come vendo desenho, porque palomitas de maíz é muito bom. Manzana. Manzana de amor. E tarta de maíz ou pastel de maíz. Tia, eu não entendi essa palomita de maíz aí. O que é isso? Gente, são as pipocas que a tia Vanessa desenhou, tá? Ó. Ok? Então, galerinha, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu achei bem interessante porque tinha umas coisas que eu não sabia. Por exemplo, eu não sabia, jamais ia imaginar que a festa junina tinha vindo da França. Que, inclusive, essa galera dançava quadrilha em salões de festa. Olha isso, gente. Então, por hoje foi só. Para as turmas que ainda vão finalizar a apostila, semana que vem nós vamos acabar a apostila. E a gente se vê aí durante julho. A tia vai ter 2 aulas, passando algumas brincadeiras para vocês. E eu espero que a gente se divirta, tá bom? Ó. Beijo!